Dos caminhos por onde andei, as cantigas que ouvi e cantei, nessa terra que tanto nos traz. Sou mineiro, sou Minas Gerais. A viola, o tambor, os sabores, são amores vivendo em mim. São encantos da natureza, é beleza que não tem fim. Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais. Minas é encanto por todo lugar. Minas, a história mostra o seu valor. É a fé nas montanhas e vales. Minas com muito amor. Minas Turismo Gerais. Olá, iniciamos mais um programa Sérgio Moreira nas Gerais, aqui na Rede Prime de Comunicação. Carnaval acabou, realmente, o Carnaval acabou ontem, agora só ano que vem. Então a gente dedica esse programa aos foliões, a quem organizou, aqui em Minas, Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, em Belo Horizonte, a Belotur, parabenizar a Polícia Militar, a Guarda Municipal, em Belo Horizonte, Minas Gerais, o carnaval mais seguro, tranquilo. Então vem para Minas Gerais mostrar aquela coisa que você deixou aqui, que é o amor, e nós transmitimos para você, para os foliões de outros estados, de outros países, que Minas Gerais é muito grande e a mineiridade está por todo lado, seja na gastronomia, nas cidades históricas. E hoje a gente vai falar sobre a mineiridade, não só desse grande artista, mas das obras dele que estão aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil e no mundo. Fernando Pacheco. Prazer, Fernando, você está conosco depois do Carnaval. Olá, Sérgio, é isso, prazer é meu também participar aqui desse programa seu com essa audiência espetacular. Eu deixo aqui um abraço também para todos que estão aqui nos acompanhando. Fernando, você durante esse Carnaval trabalhou muito, nós viemos conversando, sabemos, vimos na imprensa a cobertura, suas obras espalhadas por Belo Horizonte, nos telões, nos LEDs, no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, suas obras lá. O que isso representou para você, levar a sua obra para a rua? Porque botar um pouco de poesia, lirismo, de beleza, assim, né? No Carnaval é sempre bom. Então, eu realizei essa exposição temática, né? Carnaval com arte, quando a rua vira tela. Então, esse Carnaval com arte, o Carnaval, eu procurei fazer um Carnaval não simplesmente ilustrativo ou caricatural, fazer as pinturas assim, ilustrativas assim do que a gente já conhece, assim, quase clichê de Carnaval, mas procurei fazer pinturas onde a poesia, o lirismo e a reflexão estivesse presente. Então eu até não... E quando a rua vira tela é porque as imagens dessas pinturas que estavam expostas lá no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, lá em Confins, elas foram para os telões de LED que estavam espalhados, particularmente nas avenidas Brasil, Andradas e Amazonas. De maneira que, então, a exposição física, 20 pinturas estavam lá no aeroporto, inclusive numa área próxima ao painel que eu já tenho lá no aeroporto, que é bem permanente. Esse painel Voar está lá no aeroporto desde 2006, de maneira, então, que agora, junto ao painel, ficou exposta a exposição durante o período do Carnaval. A exposição começou antes do Carnaval, passou o período do Carnaval e terminando hoje. Então, todos aqueles turistas, né, que vieram para o Carnaval de Belo Horizonte chegavam ali e tinham oportunidade de visitar essa exposição. O João vai passar para a gente aí, Fernando, e você vai falando em cima dela. Carnaval com arte. Essa obra. Aí, olha lá, Fernando. é o Carnaval com arte. E essas imagens, então, foram para os telões de LED, onde ali, né, milhares, centenas de milhares de pessoas tiveram acesso.
Então, é isso aí. E dentro dessa reflexão, eu próprio tive uma boa reflexão, que foi em que máscara está perdida a minha face. Isso aí, pensando assim sobre aquela questão daquela multidão e fazendo uma reflexão sobre o que é você estar realmente consigo mesmo, ou no meio da multidão, ou você se sentir só no meio da multidão, ou você virar múltiplos, você perder um pouco a sua individualidade e se misturar naquela alegria Contagiante. contagiante. Ou então aquilo, você está ali no meio da multidão e se pega só, e muitas vezes olhando para dentro de si mesmo. Então, assim, uma parte é multidão, outra parte é solidão. Então, essas reflexões sobre o carnaval, eu provoquei nessa exposição. Olha que bonita essa aí. Uma delas, né? Todas são bonitas, mas essa aí, aí, a outra parecendo casal, Pierrot e Colombino, o que seja, né? É a imaginação da pessoa na arte, né, Fernando? Isso Olha aí. é claro que eu coloquei elementos que remetem assim a essa coisa do carnaval, né? E o carnaval para mim é uma coisa muito assim, ela está intrinsecamente ligada assim à minha memória afetiva, porque como eu nasci em São João del Rei, o carnaval lá era intenso, muito intenso. O carnaval de rua também em São João del Rei. Isso eu estou falando início dos anos 50, porque eu nasci em 49. Então, na primeira metade dos anos 50, eu criança, e a gente criança, eu vejo hoje com as minhas netinhas aí, que tem 4 anos de idade, 5, elas sabem tudo, elas lembram tudo. Pro resto da vida, elas vão lembrar as coisas que hoje a gente faz juntos. E eu, com 5, 6 anos em São João del Rei, até hoje, realmente, isso ficou intrinsecamente ligado à minha memória afetiva, porque eu morava ali na Rua Direita, na parte histórica de São João del Rei, perto da Igreja do Carmo. Então, a teatralidade em São João del Rei do Carnaval e da Semana Santa, aquilo se misturava na minha memória e para mim era uma coisa só, era uma teatralidade, era um teatro a céu aberto, tanto o Carnaval como a Semana Santa. Só mudavam os sons, os cheiros, porque no Carnaval o som era dos tambores, né, da bateria, e o cheiro era do lança-perfume, porque naquela época, a gente criança e tal, você nunca imaginou o lança-perfume ser usado como uma droga, um alucinógeno, aquela coisa de cheirar lança-perfume, que depois, mais tarde, eu falava, puxa vida, eu já tive com isso na mão, criança, só jogando o geladinho, o cheirinho, assim, no pescoço, na nuca dos outros, brincando. Então, na minha memória, o carnaval em São João del Rei, o cheiro era de lança-perfume. E o som era da bateria, dos tambores e do bate-pau. Tinha um bloco lá que chamava o Bloco do Bate-Pau, acho que é isso, que eles saíam batendo os paus, clac, 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 e o lança-perfume. Quando chegava a Semana Santa, mudava o cheiro, que era de incenso, e em vez da bateria e os tambores, era matraca. Sabe o que é matraca, né? Aquela tábua com aquele ferrinho que vai girando e batendo. Tlá, 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 tlá. Aqui, a tradição aqui em Minas Gerais, as cidades saem de madrugada, né? Um matraqueiro na frente. Isso. E saíram e a procissão atrás, as pessoas indo com as velas. E as fantasias, para mim, eram iguais. Você colocar uma fantasia, uma mortalha no carnaval, depois chegava na Semana Santa, eram as procissões de véu, de velas. Então, aqueles véus, aquelas cores da Semana Santa, o roxo, aquilo para mim era a cor como as cores dos confetes e serpentinas do carnaval. Então misturou tudo, esse saco profano, carnaval e Semana Santa, ficou na minha imaginação. E por isso que a minha pintura talvez tenha esse expressionismo assim, e figurativa. Minha pintura, nunca abandonei a figuração,
exatamente porque a minha pintura ela é embalada numa teatralidade, num enredo que não tem início nem fim, tudo recomeça na tela, na próxima tela. Então, essa teatralidade que tem na minha pintura, as raízes são o barroco, o expressionismo barroco de Minas Gerais e do Carnaval e Semana Santa. Então, quando me propuseram fazer uma exposição durante o período de Carnaval em Belo Horizonte, isso para mim foi tranquilo. Já estava na minha memória afetiva, foi só eu abrir aquela gavetinha dessa memória e deixar rolar. Fernando, falar em abrilhantar, né? Você brilhantou o Carnaval de Belo Horizonte nas ruas, e quem chegou ou embarcou lá no aeroporto internacional de Belo Horizonte, vírgula, em Confins, viu sua arte lá. E hoje encerra, mas projetos seu que não param, né, Fernando? Você tem dentro dessa cachola, junto com sua companheira de todas as horas, Nina Pacheco, um grande abraço a Nina. Nina é uma guerreira. A diretora lá do ateliê, que espetacular. A Nina é parceiraça. Já tentaram comprar o passe dela, né? Mas outros caro, né? Colegas artistas. Ela é igual o Reinaldo, né? Só tem uma. Pelé, Reinaldo e Nina. É isso aí. E eu tive essa sorte, né? Então a gente trabalha junto. Fernando, você me brindou com esse trabalho aqui, gente. Olha que legal. O Fernando trouxe pra gente aqui do estúdio, um para mim, um para o Mauro Butti e um para o João. Então ali, né, na direção técnica. Olha que bacana. Fernando, você inspira. Olha que legal. E a assinatura dele, gente. Isso aqui vou colocar lá nos meus acervos lá de arte que eu tenho na minha casa. É porque que bacana, Fernando. Se você quiser falar um pouco sobre... porque meu ateliê é o seguinte, mesmo quando eu estou trabalhando assim com um objetivo para um projeto, igual eu criei essas 20 pinturas para a exposição Carnaval, mesmo quando eu estou preparando uma exposição e fazendo pinturas em tela, em óleo sobre tela, eu descanso do trabalho, da pintura, fazendo mais pintura. Então, é tudo que está ao alcance da mão, né? Então, meu ateliê é o seguinte, se eu estou pintando uma tela, e se eu paro ali, ou termino aquela tela, eu nunca vou lá e lavo os pincéis. Lavo os pincéis, assim, na água e tudo. Eu lavo os pincéis, limpo os pincéis em outro suporte. Olha só. Então eu pego ali um papelão, um cartão, uma caixa de embalagem comercial e pinto com aquele resto de tinta que sobrou nos pincéis. Então eu descanso da pintura pintando e eu termino uma tela começando outros suportes. Então vidro, garrafas de vidro, ou papelão, ou madeira, tudo que tiver ao alcance das mãos, ou uma camiseta, pinto assim com a tinta, né? Pinto à mão. Então, tudo isso vai abrindo possibilidades pictóricas. E esse trabalho aí é um deles. São tubos, né, de papelão de uso de utilitário, de algum papel alumínio, algum papel toalha que estava enrolado aí. Então, são tubos de papelão e que eu pintei com tinta acrílica e passei um verniz. Então, esse trabalho eu chamei de pintura tubada, ou desenhos tubados, porque são tubos, literalmente tubos. Então, esse trabalho, inclusive, está documentado no meu livro. Eu tenho um livro de 200 páginas que chama Fogo e Pátina, escrito pelo Jacob Klintovitz, e esses trabalhos estão lá. E é legal porque você, juntando muitos desses trabalhos, eles criam assim totens, como se fossem esculturas, assim. Quer dizer, poderia ser até projetos assim para instalações em espaço público, né? Feito assim de aço e tal, e pintado com tinta automotiva. Mas aqui eu tenho um carinho enorme por essa precariedade. São os tubos de papelão, pintados, são as pinturas tubadas. E tudo isso é que vai fazendo aqui, ó, que legal. Você pode usar ele também para ficar olhando detalhes, sabe? Dentro do meu ateliê eu faço muito isso. Em vez de olhar o quadro inteiro, eu pego uma pintura tubada dessa e eu
colho um detalhe dentro do quadro, pego só um rosto, um detalhe. Então isso é legal demais, aqueles antigos caleidoscópios. Sim. Como é que chamava aquilo? Que vai mudando as cores. Que vai mudando, fazendo aquele desenho colorido, né? Então eu pego isso e faço o caleidoscópio olhando os quadros em detalhes, assim, é muito legal, sabe? Que bacana. A criação é sensacional, né, Fernando? Já dando aqui o chat, aqui o pessoal já está mandando um abraço. Grande Celso Faria, um abraço. Celso Faria, musicista, estudioso da Celso música. Faria, opa, um abração para ele. Celso é fantástico. Ô, Celso, olha, um grande abraço, eu sei do seu trabalho. Fantástico. Você faz uns concertos, eu ainda não tive a oportunidade de te ver ao vivo, mas breves poderei ir. Celso Faria Oficial, entra no Instagram, Celso Faria Oficial. Rodrigo de Castro, tá te mandando um abraço, Fernando. Rodrigo de Castro, muito legal, acho que Fernando, sensacional. Rodrigo de Castro. Que bacana, hein? O Rodrigo de Castro, é o Rodrigo de Castro, o nosso deputado, ou algum Rodrigo de Castro? A Nina é que da sabe família quem. Célio de Castro. Se for da família Célio de Castro, um grande abraço para você, Rodrigo. Grande Muraí Caetano. Muito boa tarde, Serginho. Boa tarde, Fernando Pacheco. Virgínia Cândido. Virgínia sempre está nos brindando. Virgínia guia de turismo, historiadora, professora, batalhadora da cultura. Abraço para a Virgínia, abraço para o Muraí. Foi o dia do guia de turismo. Um abraço à Virgínia. Rodrigo de Castro é do Hotel San Diego. Opa! Express, Barro Preto, ali na Avenida Barbacena, com Augusto de Lima, gerente do Ibis Contagem, Ibis Montes Claros, Ibis Jataí, Ibis Lorena. Rodrigo então, quando eu for para Saquarema com a Nina, quando a gente vai de carro, eu tô achando, depois que eu fiquei mais velho, eu tô achando a viagem muito longa, muito cansativa. Então eu vou fazer um pit stop aí num Ibis desse aí no meio do caminho. Tem vários ali. Grande Rodrigo de Castro. Rodrigo é amigão nosso, grande hoteleiro, hein? Pessoa boníssima. Artista lá tem desconto, né? Sendo amigo do Rodrigo, tem desconto. Então tá bom. Rodrigo, um abraço, parabéns aí pelo trabalho no hotel aí, San Diego Express. Vamos aí tomar um café em breve. Virgínia, é isso aí, requalificação das tintas e dos materiais descartáveis, tudo se tornando arte. Parabéns. É isso mesmo, né, Fernando? Você falou uma coisa interessante. O reaproveitamento dos objetos se transforma em arte. Eu já estive no seu ateliê e tenho. Isso é o que alimenta a possibilidade de renovação da minha própria pintura. Então, por exemplo, eu não fico dependente só de ter o material tradicional, específico, clássico, as telas para pintar. Então, eu uso todo o material, que é uma maneira de você colocar a sua caligrafia, a sua linguagem, o tempo todo. Então, tudo que está ao alcance da mão, uma camiseta, um tubo de papelão, uma caixa de camisa de madeira, uma caixinha de madeira, uma embalagem, um frasco. Então, tudo isso... E eu tenho um xodó danado com esse tipo de trabalho. E é isso que faz eu estar em constante atividade com a pintura, porque eu não fico dependendo só de materiais caros e específicos, né? Tudo que está ali ao alcance da mão, você vai trabalhando, pintando. E muitas vezes esses trabalhos mais intimistas, mais improvisados, pequenos, eles são desafios muito maiores do que até uma tela grande. E isso também é uma dica legal para quem, assim, criança ou jovem que está assim com o impulso, né, o desejo de começar a pintar, mas muitas vezes tem limitação financeira, é pobre mesmo, então não tem condição de estar comprando material caro, tela é muito caro. Então ele pode exercer toda essa vocação artística dele, usando suportes e materiais improvisados. E fazendo isso desde de cedo, então ele não pode ficar testando, desenvolvendo a linguagem dele já em materiais caros. Então ele vai desenvolvendo a tarimba, o material, a linguagem dele em materiais ao alcance da mão, um papel, um papelão, uma coisa. E constantemente fazendo isso, quando ele estiver numa fase mais de amadurecimento, até pessoal, tiver mais o que dizer e tiver mais disponibilidade para adquirir materiais, então ele já está com a linguagem dele andando, né? Porque ele já vem pintando assim, exercendo a pintura, sem gastar dinheiro em objetos improvisados.
sabe? E tem que estar em constante. Essa é a grande escola, entre aspas, não é necessariamente ir para a escola. A escola é essa lida. Você pega os Beatles, por exemplo. Quando os Beatles estouraram, por que eles conseguiram aproveitar a oportunidade daquela maneira brilhante? Porque eles já estavam tocando juntos e tocavam a noite toda desde 1957. Eles tocaram em 1957, 8, 9, tocando em Hamburgo, na Alemanha, começaram a tocar às 10 da noite, acabavam de tocar 5 horas da manhã. E isso 57, 8, 59, 60. Quando chegou em 61, é que eles começaram a ter aquela onda mais de conjunto. 61 veio o Ringo Starr, trocaram o baterista. 62, eles já estavam com o Ringo Starr, essa formação que todo mundo conhece. 60, e já com o Brian Epstein, que era empresário deles. Por que o Brian Epstein pegou eles em 61 ou 2? Porque eles já vinham tocando desde 57, eles já tinham uma linguagem fechada, eles tocavam com o pé nas costas, as vozes eram harmoniosas, os instrumentos eles já compunham harmoniosamente. Quando chegou a 63, explodiram na Inglaterra e a música deles, né, particularmente a When I Hold Your Hand e She Loves, estourou nos Estados Unidos em primeiro lugar. Então eles foram chamados no início, em fevereiro de 64, para tocar no programa do como é que chama? Me fugiu aqui. Lá nos Estados Unidos. Do programa de mais audiência nos Estados Unidos e milhões de telespectadores. Eles saíram lá de Liverpool para pois é, mas mundo, por né? que eles estouraram lá? Porque eles já vinham tocando desde 1957, 6, 7, juntos. O Lennon tinha um conjunto com o Eric, aqueles outros conjuntos, em 56. 57 já estava com Paul McCartney, 58, 9, 60, tocando os 4 juntos. Aí, quando a oportunidade aparece, por que eu estou falando isso tudo? Quando a oportunidade aparece, ele está pronto para fazer, né? Então, o programa que eu lembrei, Ed Sullivan, programa Ed Sullivan dos Estados Unidos. Então, se eles fossem descobertos, se eles começassem a tocar junto, fizesse um empresário juntasse eles só em 1963, para 1964 eles tocarem no Ed Sullivan, ia ser uma coisa falsa, uma coisa assim meio fabricada, meio assim, sabe, edulcorada, um negócio assim meio... Agora, por que eles chegaram no programa Ed Sullivan e tocaram I Wanna Hold Your Hand assim, pá, como se estivesse na sala da casa deles? Porque eles já vinham tocando junto desde 1957, 58, 60, 61. Quando a coisa estourou, eles estavam prontos. Quem quer se propõe a desenvolver uma carreira artística, particularmente de pintor, o que é a escola? É isso. Você não pode simplesmente hoje entrar na rede social e ver alguém, porque hoje nas redes sociais muita gente se mete a ensinar como viver, dar aula de filosofia, o outro dá aula de como você conseguir vender seus quadros rapidamente. Em uma semana você faz um curso aqui, você vai ter sucesso na sua carreira. Você que não consegue vender seus quadros vai começar a vender. Eu vou te dar umas aulas aqui e as galerias vão abrir a porta para você. Isso não adianta nada se a pessoa não vem desenvolvendo essa linguagem, essa verdade intrinsecamente ligada à sua própria existência há anos e há anos. Porque quando a oportunidade aparece, você está pronto para fazer uma grande exposição, para você ter uma linguagem consistente. Então não adianta pegar um jovem, agora um curador pega um jovem, dá uma proposta para ele desenvolver, e ele vai para a internet e tem umas aulas de como você deve se comportar, qual tema você deve inserir na sua pintura e como você deve fazer para você ter mais admiradores e vender seu trabalho. Então, toda essa estrutura hoje que está se formando em arte através da internet, das redes sociais, de curadores, de galerias, de leilões, de
de novos artistas, de arte contemporânea, é um movimento muito grande, mas que ele pode, 90% dele, se ruir, assim, se autodemolir. Porque a arte não é assim. A arte ela é construída... Belo Horizonte abriu mais nesse sentido? Porque São Paulo é outro mundo, né? É um país dentro do Brasil, né? São Paulo, Belo Horizonte abriu, né? Mas é por isso que eu tive muito prazer em participar do Carnaval em Belo Horizonte, porque a gente deve valorizar muito esse recrudescimento das coisas aqui de Belo Horizonte, de Minas Gerais. Porque sempre foi uma tarefa muito difícil você desenvolver sua arte em Minas e morando aqui. Né? Morando aqui. Você vê que, por exemplo, na música, tudo é assim. Então, na pintura, por exemplo, eu morei a vida inteira aqui, mas tive também, as minhas participações eram fora de Belo Horizonte. Naquela época dos salões de arte, eu participei de basicamente todos os salões de arte, da Funarte, do Rio, em São Paulo, e participava de salões em Pernambuco, Rio Grande do Sul, e premiado. Então, mas morando aqui. E depois... um empresário me convidou, foi uma sorte muito grande, que eu fiz uma turnê enorme para fora do Brasil, por vários países, continentes, tudo. Aí é uma situação diferente, é uma questão de muita sorte também. Mas, basicamente, você morar em Belo Horizonte, desenvolver sua obra aqui, artística, morando aqui, sempre foi muito difícil. Por isso é que eu tive prazer em participar do Carnaval de Belo Horizonte, para não ficar só essa história de Carnaval de Salvador, Carnaval da Bahia, Carnaval do Rio de Janeiro, ou até de São Paulo, mas que Belo Horizonte também tivesse essa presença. Eu, por exemplo, sou atleticano, galo de coração, também, mas adoro ver o Cruzeiro ganhar. Quando o Cruzeiro não está jogando com o Galo e nem está numa disputa de torneio direto com o Galo, se o Cruzeiro está num torneio que o Galo não almeja nada ali, eu torço para o Cruzeiro. Exatamente porque... Minas Gerais tem essa presença forte, né? E você vê, por exemplo, mas o artista mineiro ele já é um pouco assim, introspectivo, né? Então, por exemplo, os baianos, quando estouraram lá, né, a Tropicália e tudo, quer dizer, os baianos, desde que começaram o movimento de música na Bahia, eles baixaram para o sul, para São Paulo, para o Rio, desceu Gilberto Gil, Caetano, Maria Bethânia, Gal Costa, todos desceram. Você vê que os cearenses também viram que lá era aquele negócio, então eles entram no primeiro ônibus, o primeiro carona que eles arrumaram e descem. Belchior, Fagner, Zé Ramalho, e todos vão morar no Rio de Janeiro, vão para São Paulo, vão para o Rio. Aí as coisas acontecem. Agora, Minas Gerais é muito introspectivo. Tem artistas aqui, por exemplo, de grande expressão assim, artística, né? E que muitas vezes são pouco conhecidos. Não é o caso, por exemplo, de atores do teatro, como do Grupo Galpão, que virou um nome nacional, né? Geramundo. Você assistiu uma peça assim, por exemplo, A Rua da Amargura, você viu o Eduardo Moreira interpretando isso, aquilo é arte pura, é uma maravilha. É o Grupo Corpo, né, que teve a expressão, e o próprio Clube da Esquina, que muitos não ficaram só aqui, né? Saíram, o Flávio Venturini teve o problema, morou fora, morou no Rio de Janeiro e tudo. Então, eles têm expressões. O Toninho Horta viaja muito, toca para fora. Mas, assim, basicamente, o Clube da Esquina ficou muito fechado no início, depois até que o Milton Nascimento sempre morou, né, fora, no Rio de Janeiro. Aí consegue essa expressão. Mas o movimento em si poderia ter sido muito maior, se eles tivessem esse espírito abaianado, que não tem. Porque isso é muito lindo em Minas Gerais, mas é um preço caro que nós, artistas mineiros, pagamos por desenvolver nossa obra aqui e desenvolver nossa obra aqui. Os poetas, os escritores saíram, né? Os Cavaleiros do Apocalipse, o Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos, o Otto Lara Rezende, todo mundo morou no Rio de Janeiro, todo mundo foi para o Rio de Janeiro. Agora, hoje existe uma gama enorme de escritores e poetas que moram em Belo Horizonte, mas é sempre muito mais difícil. Eu cito como exemplo até meu próprio filho, que é o Eduardo Ladeira. Nós ia falar, você falou dos Beatles, já ia falar, você tem um filho músico. Meu filho é um músico. Eduardo Pacheco. Eu vou deixar o Corujis de lado e vou falar como artista, que eu vejo a música dele.
O meu filho ele chama Eduardo Ladeira Pacheco. Ladeira é da Nina. Ele assina Eduardo Ladeira. O Instagram dele, inclusive, eu vou fazer um merchandise aqui, é eduardo.ladeira.música. Eduardo.ladeira.música. O Du, que eu chamo ele de Du, ele já zoava a guitarrinha dele desde 12 anos de idade. E aí ele aprendeu inglês porque, ouvindo as músicas em inglês, ele aprendeu a falar inglês correntemente. E zoando a guitarrinha dele desde 12 anos. Então, quando ele atingiu a fase adulta, ele já tinha essa bagagem toda de música. Então, é aquilo que eu estava falando. Não adianta o cara ir para uma escola assim, né, e falar que vai sair tocando e compondo. Então, ele sozinho, no quarto dele, misturando a vida pessoal dele, as questões dele de alma, e colocando aquilo nas letras que ele compunha, porque ele é compositor de música, letra, é um exímio guitarrista, é instrumentista de guitarra e vocalista. Ele tá tocando onde? Ele tem vários projetos. Ele tem uma banda que chama Rustin Jacks, que é uma banda de rock pesado, tal. Ele é só o vocalista. E ele tem esses projetos. Ele já teve outras bandas com disco gravado. E ele é compositor de letra, música, e vocalista e guitarrista, e violão e guitarra. E hoje ele ganha profissionalmente o dinheiro dele, que ele vive de música, fazendo voz e violão, o Belo Horizonte inteiro. Então é a dificuldade do artista. Agora, ele só estava apto a fazer voz e violão e ganhar a vida profissionalmente porque ele vem desde 12 anos, enquanto eu estava no ateliê com a minha pintura, ele estava no quartinho dele, com a guitarra dele, compondo, tocando, cantando, desde 12 anos de idade. Então, quando ele fez 30, por exemplo, ele já tocava com o pé nas costas. Bacana. E hoje ele faz voz e violão nos bares, canta o repertório inteiro, faz um pop nacional e internacional, sem ler as letras. Ele sabe as letras todas de cor, cantando durante 2 horas seguidas. Então, assim, eu estou contando essa história não como uma vaidade não minha, mas através do meu filho, mas para dar um exemplo de o que é a escola para quem se propõe a desenvolver uma linguagem artística. Não é fazendo cursos por correspondência ou cursos intensivos de como pintar. O que acontece é que a pessoa tem que ir para dentro do ateliê e ali ela passar sexta à noite, sábado, domingo, com chuva, com sol, e pintando em tudo que aparecer na frente. E música é a mesma coisa, e quem quer ser ator de teatro é a mesma coisa. Sim. Arte não encontra em supermercado para você comprar o talento, as coisas. A arte é feita do fazer. Dia a dia. Do fazer. O Fernando tem um brinco, pessoal, aqui. Hoje nós estamos aqui com o grande artista plástico, Fernando Pacheco. Entra lá no Instagram, Fernando Pacheco Arte. Certo, Fernando? Fernando Pacheco Arte, com E no final. Fernando no final. Pacheco Arte. O Instagram dele tem obras, informações direto. Fernando tem que dar uns recados aqui. Ana Luísa Anacleto, grande Ana Luísa, minha amiga, vice-presidente da FEBTUR, Federação Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Turismo. Grande abraço, Ana Luísa. Desfilou agora no Carnaval pela Canto do Alvorado, ficou em 2º lugar. Grande companheira, Ana Luísa, amiga de todos. Norton é um baluarte também na música, na arte. Ele fez ano passado o projeto Cantoras do Rádio. Trouxe aqui. Norton, se tiver novidades, comunica. Norton, ano passado, ele fez um projeto de música Cantoras do Rádio. Imagina que essa coisa de antigamente levou para o teatro, lá perto da sua casa, lá no Teatro do Minas. Fernando Pacheco é brilhante, pintando Minas, Turismo Gerais. Pessoal, se você está nos assistindo, vai lá, clica, dá um oi, manda um recado Fernando Pacheco Arte lá no Instagram dele. E aqui, como o Fernando falou, a obra dele está aqui, ele cria-se em tudo. Fernando, a gente tem que pensar sobre o apoio. Eu sempre falo que o artista, seja na arte plástica como você, ou cantor como seu filho,
o teatro, Carlos Nunes sempre está aqui, Maurício Canguçu, Teatro, dança. Peroni. O apoio cultural essencial. Hoje nós temos a Lei Rouanet, a Lei Paulo Gustavo, Aldir Blanc, a Lei de Incentivo à Cultura pelo governo, a Lei Municipal, né? O empresário assistir, ver a importância que é destinar o recurso. Você vai jogar, eu falo, agora em maio é a hora do leão. Não vai mandar o dinheiro para o leão, não. O governo federal incentiva. Investe no projeto do Fernando Pacheco, no artista, o cantor do teatro. Né? Troca seu imposto de renda por mais cultura, mais arte. Não é, né? Fernando, nesse sentido? E eu mesmo tive o apoio, né, Nina, da Exposição Carnaval e tudo, do apoio da lei estadual, né? Lei de incentivo. A lei de incentivo. Inclusive, eu quero agradecer e parabenizar e dar um abraço aqui na nossa secretária estadual de Cultura, Bárbara Botega, né? E que teve essa sensibilidade, né, de estar aí fazendo Minas Gerais brilhar. Né? E eu tive o apoio disso com patrocínio da CEMIG e estrutura que faz, executa projetos do grupo Urutu e que me deu esse apoio assim, institucional, porque eu não sei fazer projetos, né? Eu sei fazer a arte. E o projeto tem que ter essas pessoas profissionais que sabem realizar projetos. Então, de maneira que eu agradeço muito aí pela Lei Estadual de Cultura, o patrocínio da CEMIG e esse grupo que apoiou, isso é importante aqui. Administrando e gerenciando esse projeto, né, o Grupo Urutu. E também nos telões lá de LED, né, que foram telões pelo Iron Rezende, que instalou, né, que foi responsável pela instalação desses projetos desse ano, dos telões de LED. Então, é uma cadeia, né? E por isso que a gente torce tanto pelo recrudescimento, pela arte em Minas Gerais, porque essa coisa que o queijo foi reconhecido patrimônio imaterial. Então, tudo isso faz de Minas Gerais um estado que você sai daquela coisa muito subserviente ao que acontece no Rio de Janeiro, em São Paulo, na corte, né? Então, Minas Gerais deixa de ser ter esse lado assim provinciano e considerar que os artistas daqui, a cultura daqui, a produção daqui é muito forte. E é por isso que eu torço pelo futebol mineiro. Eu sou galo de coração, absolutamente galo de coração. Desde a época que o Galo jogava era com Décio Teixeira, Grapete, Vanderlei, Odaí, Buião, Tião. Eu sou galo dessa época. Mas adoro ver o Cruzeiro ser campeão e tudo. Eu não tenho esse problema. E é exatamente por isso. Mas a União, você falou dos baianos, os baianos são muito unidos. Muito unidos, né? Porque tinha um Antônio Carlos Magalhães lá, dava muito apoio para a cultura da Bahia. Então, que os governantes aqui de Minas Gerais se espelham nisso. Nos últimos 7 anos para cá, deu um up na área da cultura, né? Mandar um abraço para o nosso eterno secretário também, Leônidas Oliveira. Grande Leônidas, Você sabe que o Leônidas, eu fiz uma exposição. Baluarte na área da cultura. Hoje você escreveu um artigo no jornal falando da importância que foi o Carnaval de Belo Horizonte. Isso. É o Carnaval da Liberdade. As minhas exposições anteriores a essa agora do Carnaval foram, eu fiz no Tribunal de Justiça e depois. Entre o Tribunal de Justiça e essa do Carnaval, eu fiz no Museu Animar de Paula. É um museu que foi uma exposição linda ano passado, um museu maravilhoso. Mas anterior ao Museu Animar, eu fiz no Tribunal de Justiça. Quem abriu minha exposição? Falando para as pessoas, Leônidas Oliveira. Então você viu que ele desceu lá como secretário de Cultura e Turismo de Minas Gerais, foi lá prestigiar a abertura da minha exposição e ele fez a abertura, porque ele, para falar, é danado, né? É a espécie de um Ângelo Oswaldo. São essas pessoas de Minas Gerais que têm uma cultura, né, oral e sabe ter uma cultura imensurável. No caso do Ângelo Oswaldo, prefeito de Ouro Preto, o próprio secretário Leônidas Oliveira, a Bárbara foi lá, gravou um vídeo comigo lá na exposição Carnaval lá no aeroporto. Ela fala assim com uma tranquilidade e falou de
falou de aspectos assim, poéticos da minha pintura, como uma desenvoltura sensacional. Então, Minas Gerais tem uma cultura intrínseca espetacular, né? Os escritores mineiros, os poetas mineiros. Então, Minas Gerais é riquíssimo. Então, nós temos mesmo parar com esse provincianismo, a gente criar. Minas Gerais, ele tem. Eu vi, quem falou isso a primeira vez, que eu ouvi a primeira vez, foi o Ângelo Oswaldo. Minas Gerais, ele tem o território da França, o tamanho da França. E a diversidade, né? Você vê que o sul de Minas, riquíssimo, é uma coisa, é o café. O Triângulo Mineiro é riquíssimo, por outro lado. A pecuária, outras coisas. E a produção, o agro. O norte de Minas é riquíssimo em outras questões, né? Na produção, na vasta produção da siriguela, por exemplo. Então, são coisas riquíssimas. O Vale de Jequitinhonha, nem se fala, aquela cultura toda da arte popular, do artesanato, né? A região da mata. Como é que chama isso? Da mata? Que fala? Zona da Mata. Zona da Mata. Juiz de Fora, então, Viçosa. E São João del Rei, São tudo. João del Rei E tá as lá. cidades históricas que têm o turismo a céu aberto, né? Da mesma forma que países ricos, porque o petróleo brota, né? O petróleo brota, assim, e é o ouro negro. Minas Gerais, o turismo brota, porque você vai em Ouro Preto, por exemplo, São João del Rei, ou Tiradentes, ou Diamantina, aonde você chegar, o Sabará, é igual petróleo para quem quer dinheiro através do petróleo brotando, os países árabes, a Venezuela. Em vez de ser o ouro negro, é o turismo dourado, é o ouro das esculturas do Aleijadinho, é o barroco mineiro, a Taíde. Então, Minas Gerais é riquíssimo. E eu tenho muito orgulho de ser um artista nascido em Minas Gerais, desenvolvi toda a minha obra morando em Minas Gerais, chupando jabuticaba e pintando quadro. E quando eu fiz a turnê, e que hoje minha obra já passou, e não é assim, porque hoje tem muito isso, você paga para expor. Então, existe hoje empresas que falam assim, para o artista expor no Carrossel do Louvre, que é um lugar que tem lá, assim, em torno do Louvre, e a pessoa paga para ir expor lá. Aí ela volta, bota no currículo dela que ela expôs no Louvre. Não é isso. Ou então expôs num restaurante de um amigo lá na Itália e fala que expôs na Itália. Isso não é assim. Para você falar que sua obra esteve em exposição num país, você tem que ter exposto num lugar, institucionalmente, num museu, numa exposição institucional, numa galeria reconhecida no circuito e tal e tudo, né? E graças a Deus eu estou dando esse puxãozinho de orelha, porque hoje em dia tem muito assim, tem mais artista que bandido na área, né? Então eu acho o seguinte, que e aí eu fui e participei de exposições importantes no Chile. No Chile foi um grupo, na época eu fiz parte, o G11, que era grupos da minha geração, baseado em São Paulo e no Rio, e nós pusemos lá no Centro Cultural Estação Mapocho, lá no Chile. Na Argentina, em Buenos Aires, foi na Arte Bar, que é a feira internacional Bar de Buenos Aires. Depois, nos Estados Unidos, as feiras mais importantes, Chicago, Miami. Depois, na França, eu fiz a logomarca para a coleção de livros de filosofia e arte da Lamartine, que é a maior editora francesa. Na Espanha, minhas obras estão no acervo da Escola Superior de Música Reina Sofia, de Madrid. E dali e museus importantíssimos em Nova Zelândia, Taiwan, China, Japão. E na China eu participei da inauguração do museu só com artistas latino-americanos, da qual participou meses lá, né? Fernando Boteiro, meu xará, eu era o único brasileiro, e expus na maior galeria de Pequim, cujo acervo tinha Andy Warhol, Salvador Dalí e tudo mais. Então é muito diferente. Então por que eu estou falando isso? Eu estou colocando eu poderia ser um falso, como é que chama? Modesto. Moralista? Não, modesto. Eu podia deixar, assim, fingir que eu não sou vaidoso, que eu sou modesto. E eu estou falando isso assim, mas sinceramente, sem nenhuma vaidade. Mas a vida é assim, cara. Eu estou falando isso para encorajar realmente aqueles que estão iniciando na carreira
artística e tiver realmente essa vocação, porque arte, e particularmente pintura, eu sei, não dá para ser artista comprando o diploma de artista em algum lugar. A vida mistura com a arte. Se você tem uma alma densa, uma reflexão densa, uma parte de multidão do lado de fora e uma parte de solidão dentro de você, vai para o ateliê, desenvolve o que você faz sem querer aparecer para ninguém, e na hora que você estiver pronto, os céus conspiram a favor. Então, eu estou falando isso porque eu fiquei com um pé de pitanga numa entrada, numa porta do meu ateliê e um pé de jabuticaba na outra. Esse quintal virou universal. É isso, é pintando, é pintando, é pintando, é trabalhando, é trabalhando, é trabalhando, que uma hora a coisa acontece. Não é comprando exposição oferecida por oportunistas e financistas da arte. Ó, mandar quem está nos assistindo aqui, ó, falando aqui, ó, grande Carlos Nunes, ator sensacional. Carlos Nunes, entra lá, Carlos Nunes, oficial. Fernando é um gênio das artes plásticas. E você, Sérgio, um gênio, mais ou menos, né, Fernando? Esse é o Carlos Nunes? Carlinhos, Carlos Nunes. Meu amigo, um grande abraço. Grande indicado. Ele é Carlos Nunes Pinto, ele diz que ele tem pinto. Ele tem. Né? Dia, olha, falar em gente boa. Ô, Sorriso, um abraço pro Sorriso da Cantina do Sorriso. Pois é. Tem que ir lá, cara. Pois é, ele está ouvindo aí? O Sorriso? É. O Sorriso é assíduo. Pois é, então eu vou mandar... Você conhece Sorriso? Não. Não, mas então espera. Eu não conheço Sorriso e o Sorriso não me conhece. Porém, eu e Nina saímos de casa para ir no restaurante Sorriso, porque quem me aplicou lá, assim, de falar, foi o Paulinho Pedazol. Aí o Paulinho Pedazol, porque eu moro lá perto do Sorriso, eu moro no prédio do Beto Guedes, e aí nós vamos almoçar lá, e aquele negócio todo, e conta histórias de lá. Eu peguei e falei, ô Paulinho, eu vou lá com a Nina almoçar lá. Eu e Nina pegamos o carro e fomos. Chegou lá, eu não achei uma vaga para estacionar o carro. Aí rodei o quarteirão, tentei aqui, subi uma rua, virei outra. Aí não achei uma vaga para parar e ir almoçar no Sorriso. Aí voltamos para casa com a promessa de que a próxima vez nós vamos de Uber. Mas então, Sorriso, você faz favor, guarda uma mesinha aí para a hora que eu chegar aí comer um prato maravilhoso. Se existir o prato Paulinho Pedazol, eu vou comer ele. Tenho o Paulinho, tenho o Beto Guedes, tenho a Cirantão, daqui a pouco vai ter até o do Sérgio Moreira lá, Roscovo. Vai ser Roscovo. O prato do Beto Guedes eu não vou comer não, porque ele é leonino e eu sou taurino. E taurino com leonino não dá muito certo. Aqui, gente, hoje nós estamos com o Fernando Pacheco, esse mineiro de 4 costados aqui, nascido em São João do Rei, mas de Minas para o mundo. Ô, Fernando, nós já conversamos bem. Eu estou olhando aqui e estou vendo a água que o Mauro Butt pôs aqui, água Petra. É água Petra. Aqui, ó. Ela não está me patrocinando, não, mas eu ponho aqui. O Mauro colocou. O Mauro é o nosso diretor de TV aqui, ele sabe tudo. Ó, eu sei que quiser patrocinar o programa, só entrar em contato aí. O João vai colocar aí. Inclusive esse agora, patrocinar, pode colocar aí, o João vai colocar. Mas inclusive não deixa essa garrafa muito perto de mim, não, senão em vez de eu beber a água, eu vou pintar ela. Viu? Mas então tá de presente para você. Agora, eu queria dizer, não, depois que ele patrocinar você, eu pinto ela e mando para o patrocinador. Mas falando esse negócio de patrocínio... Aqui eu tenho mandando um abraço lá da Itália pra gente, Rosilene Campolina. A Rosilene está lá em Itália. Então nós falamos muito aqui de futebol, então eu queria mandar mandando boa noite, falando que eu estou na Itália. Eu queria mandar um recadinho aqui para os jogadores de futebol que porventura estiver ouvindo a gente. A gente torce para os times de futebol e torce pelos jogadores, comemora o gol deles a vida inteira. E nunca entrou no meu ateliê um jogador de futebol para adquirir um quadro meu. Vamos aí, né? Pô, vamos fazer uma coisa de mão dupla. A gente torce por vocês. Meus filhos são torcedores, o Galo que paga. Como é que chama isso? Torcedor. Sócio torcedor, é tudo. A gente vai para lá, compra as camisas todas, os novos lançamentos. Jogador de futebol, vamos ficar mais perto da arte. Inclusive, os times de futebol poderiam fazer uns workshops de arte para os jogadores que
eles fazendo um workshop com algum artista, algum workshop de arte, eu acho que as jogadas dele vão ser muito mais próximas ao Ronaldinho Gaúcho, que era realmente um artista da bola, né? É o Reinaldo. Eu falo que o Reinaldo é o eterno rei. Para mim, o Reinaldo tá patamar assim. O próprio Romário fala isso, né? Que o maior jogador que ele viu e tudo De genialidade, Reinaldo, para mim, é que eu vi. E outra coisa é o seguinte, Pelé, então os patrocinadores de time de futebol, agora sim, por exemplo, ontem eu vi entregando um troféu para o melhor jogador em campo que jogou, né, no jogo do Galo, que foi o Scarpa, né? Ele ganhou um troféu da Gerdau, e aí o BH Supermercado patrocina os times de futebol. Aí, BH, e aí, Gerdau, vão patrocinar os artistas, cara. É isso aí, a arte mineira. Imagina que bacana, levar a arte para dentro do supermercado, pessoal, popularizar a arte. Pois é, sacolas com imagens artísticas, né? Então é isso aí. Tem um supermercado aqui que faz, o Verde Mar parece que tem de arte, acho. Estou lembrando mais. Pois é, mas deve estar mais próximo disso, né? Eu acho que o país, a identidade assim, mas você falou coisa interessante, do país é cultura. Popularizar, né? Essa coisa. Fizeram, tanto é que agora teve a campanha de popularização do teatro, levou mais de 250 mil pessoas em um mês dos teatros em Belo Horizonte. Olha que legal. Pois é. Mas popularizou, levou o teatro para o vão. Eu com a minha pintura tenho feito muita coisa assim, eu tenho levado assim ao pé da letra, a letra do Fernando Brant, do saudoso meu xará Fernando Brant e Milton Nascimento. Todo artista tem de ir aonde o povo está. Eu tenho feito isso muito. Você levou agora no carnaval, agora levou para o aeroporto? Não, mas eu já pintei um quadro com público no Mineirão, já pintei um quadro no Mineirão, já coloquei meus pincéis assim, a serviço temático de muita coisa popular, inclusive até outros momentos de carnaval, de bloco, assim, pedir minha pintura para estampar a camisa. Tudo isso eu já fiz, então já fiz muita coisa. E pintar ao vivo, interagindo com outros gêneros de arte, muito. Eu já pintei telas ao vivo com músicos tipo assim, com o Cláudio Venturini do 14 Bis e o Telo Borges, com Flávio Venturini algumas vezes, com Beto Guedes e Orquestra Opus, com o Celso Moreira, me ajuda, Nina, me ajuda. Eles tocando e você pintando. Não é? Eu já fui no evento seu no La Taberna. No La Taberna? Acho que foi La Taberna. Do Carlos Carreteiro ali, né? Mas você tem muitos anos. Tem muitos anos. Essa ao vivo. Saudoso Carlos Carreteiro, meu colega pintor, ele é espanhol, já falecido. Morreu há 3 anos atrás, talvez. Acho que a filha dele está tocando. E isso que você está mencionando, lá no Carlos Carreteiro, nós fizemos uma proposta bacana. Taberna, não é? Foi La Taberna, que chama, aquele lugar de vinhos e dança flamenca. Eu pintei o retrato dele e ele pintou meu retrato. Então, nós fizemos uma exposição conjunta. Quem está mandando um abraço para você aqui, Fernando, é o Aquino Despachante. Sempre encontra com você já lá em Minas. Despachou muito documento de carro para mim. O Aquino sempre está nos assistindo, enquanto você nas exposições e lá no Minas. Você é assíduo lá no Minas, lá? Dá um abraço para o Carlos Henrique, presidente do Minas. O Minas Tênis Clube. O Minas, a gente é sócio de lá uma vida, né? Você mora do lado também, né? E a gente mora em frente ali, né? Na portaria da Espírito Santo, a gente mora ali, Antônio Aleixo com o Espírito Santo, é só atravessar a rua. Mas eu e Nina somos sócios de lá a vida inteira e não frequentávamos, né? Porque a gente tem meu ateliê na Pampulha, tem uma piscininha lá também, tem tudo. A gente, nos finais de semana, ia para casa ateliê na Pampulha. E ficávamos sócio do Minas, e isso até me incomodava, que a gente pagava aquela mensalidade, o condomínio, e não frequentava. Aí, de uma hora para outra, depois que vieram as netinhas, aí nós passamos a frequentar, porque elas vão e gostam de ficar na piscina do Minas e tal, e aí eu e Nina passamos a frequentar o Minas. Bom, falar nisso, vamos apoiar o esporte também. Está tendo uma lei federal que pode prejudicar os esportes. Depois eu vou entrar em contato com o presidente do Minas, o Carlos Henrique, presidente do PIC, Taquinho. Lá em Taquinho vai ter... É junho, né?
Mauro, junho, vai ter a maior festa junina de Belo Horizonte, lá no Pique. Um abraço ao Taquinho, junho, primeira semana de junho, maior festa junina de Belo Horizonte. Beleza. Arraiado do Pique. Parece que é Daniel e... esqueci o nome da outra lá. Um abraço para Cláudia Elian, está nos assistindo, mandando um abraço. Beth Ferreira, lá de Paraupeba. Érica Pessoa, lá é jornalista. Solange, grande Solange. Solange está na Áustria, é uma grande amiga minha. Juliano, lá de Sete Lagoas. Eita, o povo tá que manda aqui no meu WhatsApp. Beleza. Vander Levi, lá de grande jornalista lá de Porto Alegre. Ah, é? É, as maravilhas das grutas e das histórias de Minas. Um abraço. Vem cá. Vem cá, Nina. Então vem cá, Nina Pachi. Vem cá, Vem Nina. cá do meu lado tá aqui. nos Vem cá, Nina, por vem favor. cá, Nina. Nina é a mulher, companheira, 24 horas do Fernando. Chega aqui, velho. Vem cá, Nina. Aí, Nina. Olha lá, Nina. é lá. Essa olha aqui é lá. a Nina, o braço direito do Fernando aí, ó. Beijo para todos. Nos bastidores e ao lado. Tá aqui tirando fotos e muito mais. Hoje... agora nós vamos falar, Fernando. Peraí. É porque você Só dar porque chegou uma notícia aqui, minha amiga Meire Pérola, lá de Paropeba, né? morreu agora. Um amigo meu, Zé de Souza, primeiro padeiro de Paropeba, 90 anos. Fazia beleza, pão hein? a partir das 4 horas da manhã. Subia aquela fumaça e o cheiro dos pães. Mas hoje subiu para o andar celestial. Grande Zé de Souza, meu amigo. Que maravilha. Ao Zezinho. Eu já cansei de comer esses tais pães da primeira fornada. Acabou de me mandar aqui às 15h03. Olá, o Zé de Souza faleceu. É a vida. Eu às vezes ficava pintando, ficava no meu ateliê a madrugada toda, né? E quando estava amanhecendo, então eu ia comer um pão. Você sabe que eu tenho a Áurea, minha esposa, ela é de Paropeba, né? E papai era de Paropeba também. E nós temos uma casa lá, Casarão dos Moreira. Eu já fui muito nas Paropeba. Eita, Paropeba. Ô, Zé de Souza. Vai fazer pãozinho pra gente. Você gentilmente me ofereceu, com muita honra, uma moção lá da Paropeba, da Câmara dos Vereadores de Paropeba. Já fiz muito por lá. Agora eu estou mais quieto. Estou curtindo mais os bares da vida, os chá com torradas. Fernando, aqui tá lembrando aqui, lá Tabena, gostava muito, ficava na rua Sergipe, Rua Alagoas. Acho que era Sergipe. Fernando, filme. Senão a Nina fica ali falando de longe para eu falar. Não, porque eu estou namorando aqui seus trabalhos. E eu não escuto nada que ela fala. Eu estou aqui te olhando aqui, Fernando. Eu estou te olhando. Você vai lançar, vai fazer mais um filme. Isso aí para esse ano agora, né? Passou agora esse período do carnaval. Então, para esse ano aí eu poderia te adiantar um filme documentário, longa-metragem, que já está basicamente pronto, falta só umas pequenas lapidações. E é um filme documentário, longa-metragem, deve ter aí 1h20 e tal, que vai ter estreia esse ano aqui em Belo Horizonte. Eu não sei a data certa, mas se a gente puder fazer ainda... Nina, me fala aí que não deu para escutar. Vem cá, Nina. É um segundo filme que nós já tivemos um primeiro filme documentário, também longa-metragem, e agora vai ser esse segundo filme, que é Fernando Pacheco, O Papel do Artista. E é exatamente uma coisa de duplo sentido. Teria o artista algum papel a desempenhar, socialmente falando, e politicamente ou socialmente falando, e, literalmente, o papel do artista. O que o artista pode usar como suporte e tudo mais. Então, esse filme, Fernando Pacheco, O Papel do Artista, tem direção de Hernani Alves e vai ser lançado esse ano, vai ter estreia esse ano aqui em Belo Horizonte. A data ainda vai ser divulgada direitinho e o local da estreia, alguma sala de cinema aqui de Belo Horizonte. E teve locações belíssimas aqui em Belo Horizonte, em vários locais. O filme ele tem momentos assim conceituais, espetaculares.
ele teve uma cena maravilhosa naquele jardim japonês, lá dentro do Jardim Zoológico de Belo Horizonte. Teve cenas dentro de museu, que eu faço uma pergunta, uma brincadeira, que é proibido morrer no museu. Você estava falando aí da morte aí agora do seu amigo. Então a gente chega no museu, lá está, é proibido trazer comida para dentro do museu, comer dentro do museu, beber dentro do museu, é proibido fumar dentro do museu, é proibido flash nas obras aqui dentro do museu. Então eu fiz uma pergunta, é proibido morrer no museu? E eu deito no chão e sou coberto assim com plástico de bolha e tal. E aí o guarda do museu ficou sem saber o que fazer. Porque é proibido morrer no museu? Se não é, eu morri, estou aqui. Então, tem cenas assim que beira a questão, aparentemente, num primeiro momento, cenas hilárias, mas que não é. São cenas de reflexão sobre a vida, a morte, a arte. Então, é um filme belíssimo e que, inclusive, consta um depoimento de Carlos Heitor Coni, que é uma coisa raríssima. O falecido também, o grande escritor, jornalista e grande escritor, sim, sobretudo, romancista e cronista, Carlos Heitor Coni, tem um depoimento do Coni nesse filme. E é uma coisa inédita, absolutamente inédita. Vai produzir esse ano, lógico, filme é uma demora, né? E tem locação desse filme em São João del Rei, minha terra. Tem locação dentro do cinema Glória, Cine Teatro Glória, lá de São João del Rei. E outra coisa que me emociona muito, como eu nasci ali perto da Igreja do Carmo, a Igreja do Carmo tinha seu cemitério, igual a Igreja de São Francisco tem o cemitério do São Francisco, onde está enterrado Tancredo Neves. A Igreja do Carmo tem o cemitério do Carmo. E eu pinto, e eu faço uma pintura dentro do cemitério do Carmo, que tem aquelas sepulturas de gaveta assim na parede. Eu faço uma pintura dentro do cemitério do Carmo. E depois, dentro da Igreja do Carmo, eu pego uma tela que eu pintei, um Cristo, que eu pintei há mais de 50 anos, e eu faço todo o corredor assim, ó, da nave da igreja até o altar, segurando essa tela. É uma cena teatral muito bonita, que me emociona muito. E o povo de São João del Rei, lá, os responsáveis pela igreja, tiveram a gentileza de pedir para os turistas e os fiéis esperarem um pouquinho para a gente fazer a gravação com a igreja vazia. E, graças a Deus, na hora também não morreu ninguém lá para a gente poder pintar dentro do cemitério. Ô, Fernando, você está falando, São João del Rei, eu já fui tanto ali em São João del Rei, ali em frente tinha a família do médico, chamava Dr. Rios. Fiquei muito hospedado. Mas isso é do tempo moderno. Eu nasci pelas mãos do doutor Garcia. Isso foi em 85, 86, quando eu comecei a frequentar. Pois é, eu nasci pelas... São João del Rei. Tiradentes não era Tiradentes de hoje, para você ter ideia. Eu nasci pelas mãos do doutor Garcia, que era o médico na época. Nasci em casa, nasci em casa, e ele deu aquele de parteiro. Imagina, 40 e é o doutor Garcia pai, porque depois ele teve o filho. Você é da minha idade, Fernando, você só tem mais cabelo do que eu. Mas você está de brincadeira. Isso foi em 1949, que é a segunda metade. Como é que é? A primeira metade do século passado, século XX. Então, a primeira metade, que vai até 1950, então eu nasci em 49, é a primeira metade do século passado. Na mesma metade de século que aconteceu a Semana de Arte Moderna de 22, que aconteceu a Segunda Guerra Mundial em 45, e eu nasci em 49. Então, eu tenho todo o direito, eu sou dos últimos pintores que vem nessa bagagem. Quando eu comecei a pintar, Picasso ainda era vivo, Miró era vivo, Chagall, todo mundo. Então, assim, a minha pintura vem nessa estrada. Você conheceu o Guignard? O Guignard eu conheci, mas eu era adolescente. Né? O Guignard morreu em 1962. Então, eu sou de 49, eu tinha 13 anos de idade. Mas eu transitava muito ali, porque nessa época eu desenhava e tudo, mas não tinha carreira de pintor. Eu era adolescente, então eu tinha um conjunto de música, tocava.
Depois eu conto essa história que isso dá um outro programa. Vamos fazer outro programa sobre trazer seu filho aqui. Sobre trazer Vamos ele Fernando. e eu contar a minha história dos anos 60. Vamos marcar. Depois da Semana Santa. Vamos. Trazer ele aqui, eu tem vou te muita dar história. mais uma água. Mas vou aí, falar de novo. O Mauro está me dando água. O Mauro vai... Água Petra, mas quem quiser... Mas aí deixa né, Mauro? Deixa eu concluir essa Deixa eu concluir essa história. Mauro, eu estou rolando de rir lá da água. Mauro, a água é sua, né? Pois é. E a garrafa é dele, quem vai pintar a garrafa. É isso aí, pô. Fernando, sabe o que aí deixa eu concluir essa história. A Nina daqui. Mas eu sei igual eu, cara. Quando a gente senta, eu falo que essa palavra, eu estou usando ela muito aqui, sabe, Fernando? Dá um tesão de sentar aqui, rapaz. Porque a gente eleva o estímulo lá em cima, sabe? Ó, nós vamos fazer o programa da música depois, mas eu vou te falar. Como eu transitava, porque eu tocava com esse meu conjunto de música no Automóvel Clube, aos domingos, numa matinê dançante aos domingos. Tocamos lá vários anos. Mas isso eu era adolescente, né? Eu tinha 15, 16, 17, 18 anos. Depois que acabou o conjunto em 1970, é que todos passando no vestibular, todos foram seguir a carreira acadêmica deles, Tacão, Eduardo, Enders, tudo. E aí eu entrei na pintura de cabeça. De 1970 para cá foi só pintura. Mas o que eu queria dizer de Guinhar? Eu andava ali pelo centro, pelo Palácio das Artes e tal, e às vezes eu ia ali no Parque Municipal e peguei o Guinhar algumas vezes pintando lá e com a turma dele de alunos, que era Yara Pinambá, Maria Helena Andrés, né? o Sara Ávila e a minha queridíssima amiga, minha madrinha como artista, Arlinda Correia Lima. E eu vi o Guinhar algumas vezes. E depois me tornei amigo de todos esses ex-alunos do Guinhar, né? O Jarbas Juarez, que era o caçulinha da turma. Fiquei muito amigo do Jarbas e tal. E o Guinhar, então, eu só vi assim, só vi. Esse é o pintor Guinhar, esse é o pintor Guinhar. Só vi. Mas aí o que aconteceu? Eu, quando virei assim, meio Van Gogh, que eu pintava 24 horas por dia, vivia todo com a roupa suja de tinta, e era tinta a óleo, a mão suja de tinta, eu pintava dentro do meu quarto, eu dormia, e só via pintura na minha frente. A Arlinda me convidou para que eu, em vez de ficar pintando no meu quarto, que a minha mãe até rezava para eu não morrer, porque é tinta a óleo, então eu almoçava dentro do quarto e deixava o prato ali, dormia com aquele cheiro de tinta a óleo. Aí a Arlinda me convidou para eu ir pintar assim, lá onde era o ateliê dela. Ela dava umas aulas de pintura e tudo. E, na verdade, eu nunca fui aluno de nada. Eu ia lá, pintava minhas telas. Teve até um dia que eu pintei assim umas flores e muito harmoniosa, as flores muito harmoniosas, um vaso de flores com todas as flores muito bonitas, harmoniosas. E uma flor destacava, ela ficou muito torta, maior do que as outras, expressionista, o desenho mal feito, torta. Aí a Arlinda passou perto, olhou e falou, nossa, mas essas flores suas estão tão bonitas. E o Xanina frequentava lá, e Nimar de Paula. Aí a Arlinda Correia Lima falou para mim, esse vaso seu tá lindo, mas essa flor que sai aqui do conjunto das outras, ela tá torta, o desenho ficou roto, um desenho rústico demais em relação às outras, conserta ela. Aí o que eu fiz? Em vez de consertar aquela que estava torta, eu peguei as outras todas harmoniosas e fiz todas ficarem tortas. Aí a Arlinda olhou, tomou aquele susto, voltou a ficar equilibrado, harmonioso, mas não pela beleza de todas em função daquela que estava feia, torta. Todas ficaram tortas como aquela torta. Aí ela falou assim, você não tem jeito, você é indomável, você é um artista de verdade. Olha que bacana. E a partir daí foi assim, sempre eu pintei por minha conta e risco. Ficou indomável. E nunca Nem a mina de seguro, né? Ficou indomável. Nunca, não por arrogância, mas nunca aceitei seguir os ditados, as normas do mercado, ou da moda, ou das galerias, ou de algum curador. Então, é como o Jacob Klintovitz escreveu no meu livro.
Fernando Pacheco como... Nina, você já leu o livro várias vezes. O que ele escreveu? Pois é, ele como... Fala da mitologia como... Orfeu? Orfeu? Não. Os caras de teatro todos sabem. Escutou o canto das sereias, mas não precisou ser amarrado para resistir. Né? Como... Né? Sísifo é outra coisa. Sísifo também Sísifo é um exemplo maravilhoso, que ele carrega a pedra, né? Ele carrega a pedra para o alto da montanha, depois ela rola, em vez dele desistir, ele cata a pedra de novo e recomeça a subida da montanha. E a arte é assim, nunca desistir, como Sísifo, e que o Iberê Camargo uma vez citou Sísifo, exatamente. Você recomeça tudo no próximo quadro. Então, o Jacó Klintovitz falou isso a meu respeito, que me orgulha muito, que eu, em relação ao mercado de arte, eu escutei o Canto das Sereias, que é o canto mais sedutor da sociedade de consumo, que são as modas, a arte abstrata, a arte geométrica, a arte construtivista, tudo tem um tempo sedutor, e que eu me mantive fiel, nunca precisei ser amarrado para resistir. Eu sou fiel desde o primeiro momento que eu dei uma pincelada num quadro até hoje, eu sigo o ritmo e a curadoria da minha alma e do meu coração. Ó, Fernando, bacana. Nós já batemos tanta prosa, Fernando. Hoje você está colocando mais coisas para fora que eu não sabia. Uai, mas eu estou falando, muito, sabe por quê? Nós já rodamos, acho que esse é o terceiro estúdio que eu faço o programa. Mas sabe por que eu estou falando muito? Porque se eu parar de falar meio segundo, você toma a palavra e não me deixa mais falar. Eu não, aqui o que eu deixo mais é as pessoas falar. Aqui, a Ana Luísa Anacleto está falando aqui, Fernando. Sérgio, um convite para o Fernando apresentar, Lino. Depois eu vou passar o telefone dele para você, Lino. Seu trabalho no dia 7 de março na cafeteria Coffee Trones, o Time 360, que é um projeto de conexão, metamorfose e mundo em movimento turismo. Vamos estar com as artesãs comemorando o Dia Internacional da Mulher, dia 7 de março, lá no Coffee Trones. Vamos ter piano ao vivo com Fábio Marcelino de Civínios, voz com Guida Gregório e artistas que quiserem se apresentar. São bem-vindos. Depois passar o contato, às vezes você faz ao vivo lá, dia 7. 7 é agora, na outra semana já. Nós já estamos em março quase, Fernando. Esse já tem mês, que preparar já para o carnaval 28 dias, esse mês, né? Acaba cedo. Fernando, você tem mais o que falar para a gente? Porque hoje hoje eu deixei você falar bastante sobre isso. Hoje Eu vou tomar aqui o comando do programa, então todos estão convidados para o próximo podcast no Minas Turismo Gerais, com o nosso querido Sérgio Moreira, com Fernando Pacheco falando de pintura e Eduardo Ladeira, seu filho, falando de música e tocando ao vivo e falando como que é o circuito de bares e restaurantes de Belo Horizonte, onde tem a música ao vivo com voz e violão. Porque o Eduardo faz isso, voz e violão. Então, Belo Horizonte, que é a capital dos bares, a gente deve dar muita força para, em vez de colocar a música mecânica, valorizar o músico aqui de Belo Horizonte, colocando voz e violão. Valorizar o músico de Belo Horizonte, particularmente o Eduardo Ladeira, que já está nessa estrada há anos, e ganhando ali o cachezinho dele e tudo, e sustentando ele, a casa dele, tudo, com música, que é uma coisa espetacular. Eduardo.ladeira.música. Isso. Pessoal, hoje nós conversamos com o Fernando Pacheco, esse grande artista plástico. Entra lá no Instagram dele, Fernando Pacheco Arte. Isso. Você vai ver tudo que esse gênio mineiro da arte de Minas para o mundo. Fernando, obrigado. Até o próximo, né? Em breve. Muito obrigado, Obrigado Sérgio. pelo grande presente para mim, para o Mauro, para o João. Eu brinquei muito aqui, eu brinquei com você, eu brinquei com o público, eu brinquei com a minha carreira, brinquei com a Nina, mas, na verdade, a arte é uma coisa muito séria e eu tenho muito orgulho da minha carreira, porque ela não pertence só a mim, ela pertence a todos que me seguem. Isso não é demagogia, é uma coisa assim que
que todos são responsáveis pelo, digamos assim, pela sacralização da arte, da cultura. Eu acho que um país, um estado, uma cidade que não valoriza seus artistas, ela deixa o que é uma arte travestida, algo travestido de arte, e que muitas vezes é de péssima qualidade cultural, tomar conta, porque os espaços estão aí. Então, se não firmar, ocupar esses espaços com a boa arte, com a verdadeira cultura, é assim com relação a produtos, com tudo. Então, o que não é de qualidade, aquilo que é marinheiro de primeira viagem, aquilo que é oportunismo, toma conta. Então, nós precisamos valorizar, sobretudo... Alguém quer falar com você, Fernando? Tem jeito. Aí. Nós precisamos valorizar muito a arte, a cultura do nosso estado, e você é um desses batalhadores que abre esse espaço para que a gente possa falar essas coisas. Aqui, ó, você acha que é brincadeira? Como está, Carlos? Bene? Carlos é do Uruguai. Aí, ó, tá nos assistindo lá do Uruguai. Tá vendo? Carlos, depois hablo com você. Tá ligando lá do Uruguai. Tem jeito de atender agora. E eu tenho primos e irmãos, filhos mora lá na província, tia, perto de... Irmã do meu pai, eles são uruguais, Aguirre. Tá ligando Aguirre, Pacheco Aguirre. Fernando, obrigado. E próximo agora, música. Isso. Ô, Fernando, aí você vai ter que trazer uma tela. Vai pintar na hora aqui também. Pois é, se o Eduardo tocar, meu filho tocar ao vivo, violão e cantar, assim, eu faço um trabalho aqui. Né? Quantos centímetros? Olha que bacana. Uma tela pequenazinha. A Nena que manda, né, Fernando? Então, se ela colocar a tela aqui, tinta e tudo, é na hora. Olha que bacana. Ô, João, dá para fazer, né? João que sabe. João e o Mauro que manda. É bacana. É isso aí. É isso aí. Fernando, até a próxima, né? Até a próxima, e é isso que nós falamos, né? Patrocinadores, em vez de gastar o dinheiro só pagando ali o imposto de renda, troca isso em cultura, em arte, patrocina a gente. O meu ateliê lá na Pampulha é um circuito maravilhoso, que lá já tem, né, a Casa do Baile, o Museu da Pampulha, tem a Casa JK, tem a Igrejinha da Pampulha, todo aquele circuito, tem o restaurante Chapuri, né, da gastronomia, e o meu ateliê é ali, vizinho do Chapuri. Então, vamos inserir essa história cultural assim no circuito cultural da cidade, né? Isso aí, nós agora precisamos de apoio, patrocínio, de tudo, para que pessoas que já estão há 40 anos trabalhando num ateliê ali na Pampulha, que é o meu caso, faça desse ateliê, porque eu já estou ficando com uma idade que amanhã eu não estou mais aqui, para que esse ateliê possa ser aberto para o público, tem uma história, um espaço de documentação e memória lá espetacular, com muitos catálogos da história da arte em Minas Gerais, uma biblioteca e quadros e toda uma hemeroteca. Então está tudo lá. O dia que o Papai do Céu me chamar, nós gostaríamos que isso fosse aberto, o público conhecer e tal, mas para isso precisa de apoio e patrocínio. Vai demorar a se subir para pintar lá no Andar Celestial. Hoje, com o Fernando Pacheco, contou a vida dele aí, coisas que eu não sabia. Ó. Eu conheço o Fernando há muitos anos. Nino, obrigado. Um abraço e até o próximo programa. Nos caminhos por onde andei, as cantigas que ouvi e cantei, nessa terra que tanto nos traz, sou mineiro, sou Minas Gerais. A viola, o tambor, os sabores, são amores vivendo em mim, são encantos da natureza, é beleza que não tem fim. Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais. Minas é encanto por todo lugar. Minas, a história mostra o seu valor, é a fé nas montanhas e vales. Minas com muito amor. Minas Turismo Gerais.